2 Timóteo, capítulo 1, versículo aqui do 6 até o 17. O mandato, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, refere-se à totalidade do chamado de Deus na vida de Timóteo, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Isso não significa que Paulo havia outorgado esse dom ao jovem Timóteo, mas que ele havia comprovado o que sabia que já estava lá. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, refere-se a uma disposição de mente. O apóstolo está dizendo ao jovem evangelista que não deveria temer, mas de fortaleza. Poderia ter sido dito o espírito de poder, porque ele vem do Espírito Santo, e de amor, mais uma vez dado pelo Espírito Santo, e de moderação, um espírito de domínio próprio, tudo tornado possível pelo Espírito Santo, que exige que sempre mantenhamos nossa fé na cruz. Romanos 8, 1, 2, 8, 1, 11 e 13 também. Portanto, não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor. Os cristãos, em vez de ficar envergonhado de sua profissão de fé, deve com intrepidez demonstrar ao mundo que suas esperanças e as suas promessas são seu tesouro mais precioso. Nem de mim, que sou prisioneiro seu. Embora Paulo estivesse preso numa cela romana, ele de modo algum se considerava um prisioneiro de Nero, mas sim do Senhor. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. De fato, quer dizer, aceitar sua porção do sofrimento que sempre será acompanhado pelo poder de Deus, que nos dá a graça para suportar a prova, que nos salvou por meio do que ele fez na cruz e chamou com uma vocação santa. Nós não o chamamos, mas ele nos chamou. Não segundo as nossas obras. A salvação é pela graça, por meio da fé, não pelas obras. Efésios 2, 8 e 9. Mas segundo o seu próprio propósito e graça, refere-se ao motivo e ao meio, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A cruz de Cristo é a primeira doutrina bíblica, de fato, predestinada antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18, 20 fala isso. Consequentemente, toda doutrina verdadeira é edificada sobre o fundamento da cruz, ou então não é verdadeira, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo está envolto por Jesus e porque ele fez na cruz, qual aboliu a morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Por isso, quando Jesus expiou todo o pecado da cruz, isso eliminou o meio da morte, quer dizer, da morte espiritual, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho é a cruz a qual tornou possível a vida e a mortalidade, e verá seu cumprimento total na vinda da ressurreição. Para o que fui constituído pregador, para pregar o Evangelho, e apóstolo da graça e doutor dos gentios, embora apóstolo também pregasse aos judeus, seu trabalho principal foi sempre entre os gentios, cuja salvação a cruz tornou possível, por cuja causa estabelecer a igreja, padeço também isto, um encarceramento, e maus tratos, e chicoteadas e muito mais. Mas não me envergonho. Revela o fato de que alguns estavam envergonhados de Paulo pelo fato de ele estar preso, porque eu sei em quem tenho crido. Refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso se refere à alma e todos os seus interesses imortais. Conserva o modelo das sãs palavras que em mim tem ouvido.
refere-se ao fato de que o Senhor deu a Paulo o significado e o entendimento da nova aliança, que é a cruz. Gálatas 1, 11, 12 fala isso. Na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Cada vez que Paulo usa a expressão em Cristo Jesus em seus derivados, sem exceção está se referindo ao que Cristo fez na cruz. Guarda o bom depósito. Expressa em palavras tão simples a coisa mais importante do mundo, o Evangelho de Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo, tem a ajuda do Espírito Santo com respeito à pureza da mensagem que habita em nós. Ele está constantemente presente e, portanto, constantemente disponível. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Uma das provas mais dolorosas que o dedicado Paulo teve que suportar da agonia de seu último testemunho para seu Senhor foi a de saber que o seu nome e ensino não estavam mais sendo tidos com honra em algumas dessas igrejas asiáticas que ele amava tanto. Esse afastamento dele era um afastamento da cruz, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Infelizmente, esses dois seriam incluídos nos textos sagrados, não na esfera de fidelidade, mas sim na de deslealdade. Infelizmente, muitos deixam o evangelho da cruz para seguir outro caminho, para seguir homens, mulheres, doutrinas criadas pela concupiscência do homem. E é triste isso, porque muitos estão indo à perdição junto desses pregadores por falta de conhecimento bíblico. Mas que Deus abençoe a todos, a mim também, trazendo cada vez mais luz através da sua sagrada palavra, a Bíblia Sagrada. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.